Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Vai pra cama e espera o Sandman mesmo. Na hora em que isso saiu da boca de Jaime, soou estranho até pra ele. Não sabia bem porquê, mas havia algo naquela frase que incomodava. Mesmo assim, por algum motivo, Danilo foi pra cama. Na manhã seguinte, porém, Danilo perguntou como era a aparência do Sandman. Jaime estava fazendo o café da manhã e o menino se sentou à mesa, com as perninhas curtas balançando embaixo da cadeira. Na real, nada, disse Jaime. É só uma expressão, sabe? Uma coisa que o povo fala. Ele colocou um prato com ovos na frente de Danilo e lhe deu um beijo no topo da cabeça. Achou que aquilo seria o fim do assunto, até ver o Sandman com os próprios olhos. Estava se preparando para dormir e decidiu passar no quarto de Danilo para checar se o menino estava dormindo. Era um hábito tão automático que por um momento Jaime nem processou o que estava vendo. Um homem nu e pálido estava sentado à beira da cama, balançando o corpo para frente e para trás. Demorou um segundo até Jaime entender. Quando entendeu, reagiu como qualquer pai reagiria. Correu para o quarto gritando. Por um instante pensou até em atacar o invasor, mas então o homem se virou. E foi aí que Jaime viu que não era um homem. Era uma criatura pálida, viscosa, sem um único pelo no corpo, com os cotovelos articulados do lado errado. O corpo todo era torto, e quando se mexia, parecia uma marionete enlouquecida dançando num palco. Jaime congelou. A coisa escorregadia o observava, e ele sentiu o calor se espalhar pela calça. Só então se deu conta de que tinha se urinado, e que Danilo ainda estava ali, na cama, olhando assustado para o que parecia ser o Sandman, a menos de 1 metro de distância. Reunindo coragem, Jaime agarrou Danilo e saiu correndo para o corredor. Virou-se esperando que a criatura o seguisse, mas não o fez. Ficou apenas observando. E então se moveu, como num pesadelo em stop motion, rastejou até a janela e pulou para fora. Só as cortinas balançando marcavam sua passagem. Jaime mal conseguiu explicar aquilo à polícia. Disse que houve uma invasão, mas quando pediram a descrição do invasor, ele não soube como responder. Como explicar aquilo para o policial comum, de uniforme azul, sentado na cozinha, enquanto 2 colegas vasculhavam a casa? Nem ele mesmo conseguia entender o que tinha visto. Para piorar, a memória de Danilo não batia com a dele. O menino descreveu um assaltante qualquer, um homem com máscara. Jaime pensou, se fosse só uma máscara, teria que ser uma fantasia inteira, como de cinema. E ainda assim, isso não explicaria o modo como a criatura se movia. No fim, repetiu o que Danilo dizia. Era um homem com máscara, um ladrão. A mentira acalmava os outros quase tanto quanto o que realmente tinha acontecido. Os médicos disseram que Danilo não havia se machucado e não mostrava sinais de abuso. Jaime ficou aliviado. Eles passaram uns dias num hotel até se sentirem prontos para voltar para casa. Então, Jaime instalou um novo sistema de segurança, com grades nas janelas. Não gostava de ver aquelas grades no quarto de Danilo, mas parecia necessário. Na primeira noite de volta, Jaime estava apavorado. Já Danilo, estranhamente, não. Quando perguntaram se ele estava bem dormindo sozinho, ele só respondeu que sim. No fim das contas, quem não queria dormir sozinho era Jaime. Passou a noite inteira acordado, ouvindo cada som pela casa. Tentava se convencer de que sua memória era falha, de que era só um homem perturbado, que ele viu no quarto do filho. Mas toda vez que fechava os olhos, imaginava aquela pele sem sangue e aquele rosto desumano e retorcido. Pensava, por quê? Por que minha casa, minha família? Sabia que não precisava haver um motivo, mas ainda assim se perguntava. Algum tempo depois, Danilo parou de falar. Jaime nem percebeu no começo. Crianças passam por fases difíceis às vezes, mas com o tempo ficou claro que algo estava errado. Tentou fazer o menino falar. Nada. Levou ao médico. O diagnóstico: trauma. Às vezes essas coisas aparecem com atraso, disseram. Crianças são um mistério, até para quem conhece elas bem. Recomendaram um psicólogo infantil, mas Jaime não tinha condições de pagar. Nem as contas atuais ele conseguia manter em dia. Nada parecia ajudar. Danilo às vezes escrevia respostas curtas, só sim ou não.
Quando Jaime perguntava o que tinha acontecido, ou se ele tinha visto algo que o assustou, Danilo apenas o encarava, com um olhar fixo, estranho. Jaime começou a sentir falta da voz do filho. Tanta falta que doía, mas parecia que Danilo não voltaria a falar até estar pronto. E Jaime tinha outras preocupações. Estava convencido, além da lógica, de que o invasor nunca foi embora. O alarme da casa nunca disparava. As grades e trancas permaneciam intactas. Mesmo assim, à noite, ele ouvia sons. Não sons normais, mas algo rastejando, como uma serpente gigante deslizando pela casa. Quando ouvia aquilo, sua mente criava imagens horríveis. Nunca havia nada quando investigava, mas frequentemente achava que via algo no canto do olho, um pé pálido, uma sombra disforme que desaparecia assim que ele virava. Dormia pouco, e quando dormia, vinha o pesadelo. Percebeu que não saía de casa há semanas, só ia ao banco e ao mercado. Sentia-se encurralado. Com Danilo em silêncio, ele não tinha uma conversa de verdade com ninguém há muito tempo. Então ligou para a mãe. A ligação estava ruim. A voz da mãe soava fraca, quase sumindo. "Acho que tô bem, mãe", disse enxugando o suor das mãos, certificando-se de que conseguia ouvir Danilo brincando no cômodo ao lado. "Mas as coisas têm sido difíceis. A gente sofreu uma invasão." "Que horror", respondeu ela. "Levaram alguma coisa?" "Não, só correram." "Foi estranho, mas desde então não me sinto à vontade." "Você ainda trabalha naquele hospital?" "Não, mãe. Saí ano passado, lembra?" "Ah, é. E aquela moça legal que você estava vendo ano passado? A que tocava piano?" Jaime franziu a testa. Ela sempre perguntava esse tipo de coisa. Não entendia o quanto era difícil ser pai solteiro. Estava prestes a responder quando algo o parou. "Mãe, tem mais alguém na linha?" "Acho que não." Mas Jaime tinha certeza de que ouviu. Era o som curto e contido de alguém tentando prender a respiração e falhando. Um calafrio subiu por sua nuca. "Tem certeza de que ninguém tá ouvindo de outro telefone, mãe?" "Não tem outro telefone, querido. Tô no celular. Por isso que o sinal tá ruim." Então, se o som não vinha do lado dela, ele largou o celular e correu pelo corredor. O telefone com fio da casa continuava pendurado em seu gancho, intocado. Com o coração disparado, Jaime foi até a garagem. Lá estava o telefone extra, em cima da bancada. Ninguém à vista. Mas será que tinha alguém ali, o tempo todo, ouvindo a ligação, e que depois se escondeu? Será que ainda estava? No dia seguinte, Jaime arrancou todas as extensões telefônicas da casa. Preencheu os conectores com cola quente. Danilo observava tudo curioso, sem receber explicação. Jaime também começou a fazer exames físicos em Danilo toda semana. Seu treinamento como técnico de enfermagem estava enferrujado, mas nunca se esquece disso por completo. Sabia que era absurdo. Mesmo que houvesse alguma causa física para o comportamento de Danilo, não era algo que ele descobriria assim. Mas, num nível mais profundo, era um hábito compulsivo. E isso o fazia se sentir melhor. Uma manhã, ele colocou o estetoscópio no peito de Danilo. Não conseguiu ouvir o coração. Tentou reposicionar o aparelho. Nada. Testou em si mesmo. Batimentos firmes e claros. Voltou ao peito do filho. Silêncio. Um pensamento estranho surgiu. O homem de lata de O Mágico de Oz, com o peito oco como uma chaleira. Sentiu um enjoo na barriga. Largou o estetoscópio e segurou Danilo pelos ombros, encarando-o. Danilo olhou de volta com olhos vivos. Até sorriu um pouco com os cantos da boca. Jaime sentiu as lágrimas chegando. Pegou o filho nos braços e o abraçou. E Danilo o abraçou de volta. Depois, Jaime vestiu a camisa do menino. Jogou o estetoscópio no lixo, achando que devia estar quebrado. As coisas pioraram. Os terrores de Jaime já não se limitavam às noites. Agora vinham rastejando durante o dia. Barulhos desconhecidos, sombras, passos imaginários. A casa parecia grande demais, espaçosa demais, cheia de espaços onde algo, ou alguém, poderia se esconder. Começou a ter a sensação de que, quando não estava em algum cômodo, havia algo nele. Algo pálido, estranho, se fundindo às paredes, derretendo nas sombras.
pronto para se esconder assim que ele acendesse uma luz ou abrisse uma porta. Como saber se havia algo ali? Quando subia as escadas, imaginava figuras pálidas espreitando lá de baixo. Quando andava pelo corredor, sentia algo rastejando atrás das paredes. Quando se sentava por muito tempo, tinha certeza de que algo estava bem atrás dele. E quando se virava e não via nada, não era consolo, era pior. Porque isso só significava que aquilo tinha se movido rápido demais. E agora estava em outro lugar. Justamente onde ele não olhava. Ele sabia que estava perdendo a cabeça. A única coisa que ainda o mantinha são era o fato de que Danilo, apesar de tudo, parecia imperturbável, tirando o silêncio, é claro. O comportamento de Danilo era perfeitamente normal. Sempre que ele parecia perceber que o pai estava preocupado, ele o abraçava, apertava sua mão ou até sorria de vez em quando. Numa noite, depois de sair do quarto do filho, Jaime chorou. Mais tarde, naquela mesma noite, ele se viu rastejando pela casa às escuras, às 2 da manhã. Se aquela coisa intrusa tinha começado a invadir sua rotina diurna, então ele tentaria confrontá-la nos próprios termos dela, à noite. E na verdade, a noite já não parecia mais assustadora do que o dia. As duas haviam se tornado quase indistinguíveis. Jaime andava descalço pelos corredores, subia e descia escadas, entrava e saía de cômodos abandonados. Às vezes parava para escutar, esperando localizar pelo som aquela criatura sorrateira e rastejante que ele sabia que existia, mas que era estranha demais para ser explicada. Nem sempre conseguia impedir seus próprios membros trêmulos de produzirem ruídos. Até o menor som podia denunciá-lo. Havia um cômodo em especial que ele suspeitava ser o lugar onde aquela coisa passava a maior parte do tempo. O antigo quarto de hóspedes. Na verdade, não era bem um quarto, mas parecido com um armário grande o bastante para colocar uma cama se alguém quisesse. Não tinha pintura, nem carpete, nem ventilação. Jaime sempre quis reformá-lo, mas evitava entrar lá. A fechadura velha e sem uso o fazia lembrar de um cadáver parcialmente dissecado. Dessa vez, porém, ele entrou. Se aquela coisa havia feito um ninho em algum lugar da casa, seria ali. Claro, não havia nada visível. Mas isso não queria dizer que não estava ali. Ele passou a mão pelo ar úmido e abafado, como se pudesse sentir o que estava perdendo. Como ela conseguia se esconder? Qual era seu segredo? Olhou cada canto do cômodo vazio, colando o rosto a poucos centímetros do piso de gesso para se certificar de que não havia nem 1 milímetro de espaço possível para que algo se encaixasse ali. A lâmpada piscou. Ele congelou. Meu Deus, pensou. Estava no teto. Imaginou-a rastejando sobre sua cabeça como um lagarto gigante e pálido. É assim que ela se move, pensou. É assim que ela escapa sempre que estou prestes a encurralá-la. Ela sobe pelas paredes e se esconde bem acima da minha cabeça. Imaginou a criatura pendurada atrás dele como uma aranha. Se eu me virar agora, ela vai estar ali com o rosto colado no meu. Prendeu a respiração. Não queria se virar, mas não tinha escolha. Entre ele e a porta só havia o desconhecido. Com um soluço contido, girou nos calcanhares. Claro que não havia nada. Nenhum homem no teto. Mesmo assim, ele checou 2 vezes. Talvez ela já tivesse escapado, esperando agora por ele no corredor. Mas, ao verificar mais uma vez, a passagem estava livre. Era para ser um alívio. Mas não foi. Porque, se não estava no teto, então estava em outro lugar. E isso era ainda mais assustador. Algo mais estranho, mais inteligente. Ele foi até o quarto de Danilo. Não tinha parado para checá-lo aquela noite como costumava fazer. Antes de abrir a porta, encostou o ouvido na madeira fina e prendeu a respiração, com medo de ouvir algum som escorregadio no chão do outro lado. Mas o que ouviu o chocou. Danilo estava falando com alguém. Jaime recuou por 1 segundo. Quando voltou a respirar, quase arrombou a porta. Danilo já estava acordado, sentado na cama, mas agora em silêncio. A luz do quarto acendeu, e Jaime parou no meio da entrada, dividido entre a alegria de ver o filho falar e o medo de descobrir com quem ele falava. O rangido da porta acabou com a hesitação.
Ele correu até o armário e o abriu. Nada lá dentro, ou pelo menos, nada que não deveria estar. Vasculhou os cabides, afastou todas as roupas, arrastou a caixa de brinquedos para o chão. Nada. Esquadrinhou cada parede, o chão, o teto. Empurrou para fora cada pedacinho de lixo ou bugiganga perdida, só para ter certeza absoluta de que não havia nada escondido. Danilo observava tudo em silêncio. Depois de alguns minutos, Jaime estava ofegante, suado, e o armário continuava vazio. Nenhum intruso, nenhuma resposta. Aquilo lhe pareceu engraçado, de algum jeito, e ele começou a rir, baixinho. Chutou os brinquedos do caminho e se sentou na cama, atordoado. Foi aí que tudo lhe caiu em cima de uma vez só. Várias coisas, na verdade. Primeiro, ele não dormia há dias. Estava longe de estar são. Segundo, percebeu o quão perto esteve de perder totalmente o controle. Na manhã seguinte, decidiu que os dois dormiriam até tarde. Quando acordassem, sairiam daquela casa velha e barulhenta. Nada de mais noites em claro. Nada de se sentirem prisioneiros. Nada de mais exames. Nada de mais sonhos com monstros. Ele até pensou em tirar as grades das janelas. Era hora de viver como pessoas normais de novo. Enquanto passava a mão nos cabelos de Danilo, Jaime puxou o filho um pouco mais para perto. Danilo aceitou o gesto sem se mover ou reclamar. Jaime apoiou a cabeça ao lado da dele, torcendo para que tudo aquilo que via simplesmente parasse. Mas ele continuou olhando. E quanto mais olhava, mais difícil era negar o que estava bem diante dos seus olhos. Danilo não tinha uma orelha. Não. Ele percebeu, com náusea crescente, que o filho não tinha nenhuma, nem marcas, nenhum corte, nenhuma incisão, nenhuma cicatriz. Onde deveriam estar as orelhas, havia apenas pele lisa e vazia. Vazia como o comportamento sereno e calado de Danilo. Jaime o pegou nos braços e correu para o corredor. Jaime não sabia exatamente para onde estava indo, nem o que pretendia fazer ao chegar lá. Só tinha certeza de uma coisa: não havia nada mais importante do que tirar Danilo dali, daquela casa, mas o caminho foi interrompido. A criatura nua estava sentada no corredor, de costas para os dois. Não era um homem. Jaime reconheceu os membros esticados, os ombros arqueados. Aquele ser pálido se agachava sobre os calcanhares, balançando para frente e para trás, como se estivesse prestes a cair, como se sentisse dor. Jaime recuou, apertando o filho contra o peito. Foi quando ouviu a voz de Danilo. "Pai!" Jaime se virou. O som se repetiu. "Pai, pai." Mas os lábios de Danilo não se moviam. Jaime olhou de novo para a criatura curvada. A cabeça dela se sacudiu de forma abrupta quando falou, como o espasmo de um carrapato. "Oi, pai." A boca de Jaime secou. Levou várias tentativas até que conseguisse falar. "Não me chame assim." "É o nome certo," disse a voz. "Foi o que você me deu." "Vá embora," Jaime disse com a garganta travada. "Deixe minha família em paz." "Mas eu sou sua família." E quanto mais falava, mais distorcida e turva a voz da criatura se tornava, provocando uma sensação gélida que se aninhava no estômago de Jaime. "Quem é você?" "Alguém que veio visitar." "Por quê?" "Porque fui convidado." O peito de Jaime queimava por dentro. "Por que eu faria isso?" "Porque eu tinha algo que você queria." Jaime lambeu os lábios secos. "Você não tem nada que eu queira. Quero que vá embora. E nunca mais volte." "Quem é a mãe do Danilo?" Jaime piscou. Que tipo de pergunta era aquela? "O que... Quantos anos ele tem?" Jaime piscou de novo. A voz da criatura causava uma pontada aguda no centro da testa dele. "Para com isso. Para de me perguntar essas coisas." "Quando é o aniversário dele?" A voz insistiu. "Qual é o nome do meio dele?" "Cala a boca," Jaime gritou. "Cala a boca." Qual foi a primeira palavra que ele disse? "Cala a boca." Ele queria estraçalhar aquela coisa com as próprias mãos. Só não fez isso porque Danilo ainda estava em seus braços. "Você estava sozinho." A criatura continuou. "Queria um filho. Então, eu fiz um para você." As mãos de Jaime começaram a tremer. "Isso não faz sentido."
feito do que existia em mim. O estômago de Jaime deu um nó. Mas agora preciso das partes de volta. Danilo. Jaime abaixou a cabeça para o filho. Havia algo estranho no rosto de Danilo. Dani, abre os olhos. Danilo apertou os olhos com força. Abre os olhos, filho. Dani, por favor, abre os olhos. Ele balançava a cabeça tentando resistir, mas não conseguiu manter por muito tempo. Por fim, as pálpebras se ergueram, e Jaime viu a verdade. Os olhos de Danilo haviam desaparecido. Jaime quase o deixou cair. Por um segundo, quis largar o filho no chão, só para não precisar continuar encarando aqueles buracos vazios onde os olhos deveriam estar. Danilo abriu a boca, como se fosse falar, mas, é claro, não tinha voz. Ele vai voltar, disse a criatura, para ser parte de mim de novo. Não, 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 não. Devolve ele, devolve ele. Não posso, já passou tempo demais. Você mentiu, mentiroso. Jaime gritou. Devolve meu filho, devolve ele. Eu avisei que isso aconteceria. Você só não lembra. Mentira. Ele não podia existir para sempre. Mente. Jaime dizia, sufocando em lágrimas. Você só pode lembrar o que eu deixo você lembrar. Cala a boca. Todas as vezes que a gente conversou, Danilo parecia um boneco de pano vazio. Seu cabelo começou a cair. Foi desaparecendo diante dos olhos de Jaime. Tocou o chão. Suas mãos sumiram nas mangas da camisa. Os pés se enrolaram dentro das barras da calça. Jaime o abraçou com força enquanto chorava. Logo, só restava um amontoado de roupas vazias em seus braços. E então, eles também se foram. Ele olhou em volta. Os brinquedos tinham sumido. As fotos tinham desaparecido das paredes. Os sapatinhos de Danilo já não estavam mais perto da porta. Jaime se virou para o quarto do filho, mas havia apenas uma parede lisa onde antes estava a porta. Ele tateou o espaço branco, sentindo a superfície com a ponta dos dedos, até bater com a cabeça nela. A dor nem parecia real. Por quê? Murmurou. O que você queria? Eu aprendi muito. Isso é impossível. Jaime sussurrou. As pessoas vão perguntar. A polícia, os hospitais, os vizinhos. Eles já esqueceram dele. Só lembram o que eu deixo lembrar. Eles gostam de você. Jaime apertou as mãos contra o crânio que latejava. Pelo menos eu vou lembrar dele. Você pode tentar. A voz respondeu. Mas sua mente vai falhar. Agora, tudo o que ele era é parte de mim de novo. Jaime se sentou no chão, olhando para a parede branca. Pelo canto do olho viu a criatura se arrastar em sua direção. Sentiu a mão fria pousar em seu ombro, mas não olhou. Se eu não posso lembrar de nada disso, disse ele, num sussurro. Então, por que me contar? Porque o pai deveria saber. E então Jaime ficou sozinho. Abigail às vezes se preocupava com Jaime. Quando se conheceram, há 1 ano, ele disse que nunca havia sido casado e que nunca teve filhos. Mas havia uma certa dor em sua expressão quando dizia essa última parte. Abigail conhecia aquele olhar. Já tinha conhecido pais que perderam filhos antes. Com o tempo, você aprende a reconhecer o olhar. Havia outras coisas estranhas nele também. Às vezes, ela o pegava encarando um ponto específico da parede, franzindo a testa com intensidade, sem perceber o que estava fazendo. E claro, havia a insônia. E os episódios de sonambulismo. Sim, havia muito com o que se preocupar, mas ela o amava mesmo assim. Jaime ainda dizia que nunca teve filhos, e ela também não. Ela queria um. Queria há muito tempo, mas era impossível. E se preocupava que Jaime não quisesse continuar com uma mulher que não podia ser mãe. Ele, no entanto, a tranquilizava sempre, dizendo que isso não importava. Só que, cada vez mais, nos últimos tempos, Jaime andava sonâmbulo. E Abigail, às vezes, achava que ouvia barulhos estranhos pela casa, passos correndo, e via formas impossíveis escondidas nos cantos escuros, e foi aí que ela percebeu. Faria qualquer coisa, se isso significasse poder ter uma filhinha, para ela e para Jaime. E foi aí que ela começou a sentir medo de verdade.
mas nunca soube exatamente o porquê.